Hoje, na minha terceira live, vou falar de perdão. Uma coisinha assim pesada, dependendo da pessoa. Sempre, né? Acontece alguma coisa assim que deixa a gente magoado, nos fere, né? Nos deixa triste, para baixo. Dependendo do nosso psicológico, dependendo da situação, dependendo do que acontece ou com quem acontece, né, gera uma mágoa e um peso muito grande no nosso coração e a gente vive com isso. Às vezes a gente já cresce com isso, acontece algo na fase de criança, às vezes acontece algo na fase da adolescência, já na fase adulta. E como nós não temos o preparo, né, para lidar com certas emoções, a gente acaba vivendo dia após dia com isso dentro de nós, né? Nós já sabemos que o perdão, só quem perdoa é Deus, né? Mas a gente aqui na Terra, a gente pode fazer a nossa diferença, né? O perdão, como o perdão vem somente de Deus, aqui na Terra a gente tem que aceitar, entregar tudo nas mãos dele, que vai dar tudo certo, né? Acontece tanta coisa, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, né? A minha mãe, ela estava fazendo um tratamento de câncer, infelizmente ela faleceu, Deus levou ela, né? E nos últimos meses, né, antes dela se entregar de vez, dela desistir, né, de fazer o tratamento, de lutar contra o câncer, teve uma situação específica onde eu gritei com ela. Eu gritei com ela e fiz ela ir pro quarto, né, numa situação bem crítica, pesada que a gente estava passando naquele momento, com relação a algumas coisas assim, dentro da nossa casa mesmo, eu acabei gritando com a minha mãe. E minha mãe sempre foi muito forte, ela sempre foi muito guerreira. Ela lutou duas vezes contra o câncer. A primeira ela venceu, ficou uns anos tranquila, forte, cabelo grande, que ela teve que fazer tratamento, tudo. Ela perdeu o cabelo, teve um cabelo grande, novo, totalmente diferente do primeiro. E ela foi muito forte, sempre foi muito forte. Mas na segunda vez que ela fez o tratamento, ela foi lutando. E chegou um dia, uma situação bem pesada, e eu acabei gritando com ela. E quando eu gritei com ela, ela simplesmente abaixou a cabeça, foi pro quarto e deitou e não levantou mais sã, não levantou mais com saúde, com saúde mental. Ela se entregou pro câncer a partir daquele momento. E isso me causou um peso tão grande, me causou uma dor tão grande. Naquele primeiro momento eu não percebi o que eu fiz, porque eu estava na defensiva, eu estava no momento que eu precisava fazer alguma coisa para resolver aquela situação que a gente estava passando. Mas pelo fato de eu ter gritado com ela, ela abaixou a cabeça, foi pro quarto, deitou e não levantou mais com saúde. Ela se entregou, ela desistiu de lutar contra o câncer. E é uma coisa assim muito pesada, né? Eu fui descobrir isso dias depois, eu fui perceber isso dias depois, né? O que eu tinha feito, como eu tinha feito, o que tinha acontecido. E quando caiu a ficha, né? Quando eu comecei a enxergar a situação de uma maneira diferente, depois que ela partiu, porque ela ficou alguns meses ainda, né? Entregue ali à mercê do câncer, o câncer foi se espalhando, foi ficando cada vez mais forte, ela se entregou completamente e depois de alguns meses chegou um dia lá específico, ela acabou indo pro hospital, que ela estava fazendo tratamento, praticamente em coma, e deu uma coisa no meu coração. Eu peguei um ônibus em outra cidade, peguei um ônibus e fui direto para esse hospital. E eu vi ela a última vez e quando eu cheguei, ela me percebeu ali. Ela não se mexia, ela estava completamente travada, ela não tinha mais força. Ela já estava pele e osso, ela não tinha força para nada. E ela só mexeu com os olhos assim, olhou para mim e começou a encher os olhos de lágrimas. E naquele momento ali eu sem chão, sem chão. E foi a última vez que eu vi ela ali viva, né? Eu saí do hospital, voltei para casa, na mesma noite eu recebi a notícia. Meu pai chamou, acordou a gente, era tarde da noite, e nos deu a notícia. E eu vinha carregando essa dor dentro de mim, porque ela se entregou pro câncer, ela desistiu de viver a partir daquele momento que eu gritei com ela. Eu gritei com a minha mãe no momento de muita pressão, é um momento de um estresse muito grande,
Eu gritei com ela, ela desistiu da vida, se entregou para o câncer e partiu. E o que eu falo em relação a perdão, né? Depois que ela partiu, passou um tempo, eu comecei a perceber as coisas. Eu falei, nossa, eu gritei com ela naquele dia. Aí você vai trazendo as memórias, fui trazendo as lembranças. Eu falei, a partir daquele momento que eu gritei com ela, ela foi pro quarto e não levantou mais bem. Ela parou de falar, ela parou de comer, ela não tomava mais os remédios. A gente descobriu sem querer que todos os comprimidos que dava para ela escondia na boca. Quando ninguém estava vendo, ela tirava e colocava debaixo do travesseiro. Era até meio que engraçado as atitudes dela. E ela desistiu porque ela sentiu que ela não fazia mais parte daquele ambiente. Aquilo não era mais para ela. Ela deixou de fazer sentido para ela. E eu vinha, né, carregando essa culpa. Eu vinha carregando essa culpa dentro de mim por muito tempo. E depois, quando você percebe algo que você fez, quando você percebe que você magoou uma pessoa, que você chateou, que você fez uma coisa pesada para ela, e naquele momento, quando você está com muito estresse, você está nervoso, às vezes você está com tantos problemas, você não percebe o que você fez para essa pessoa. E eu fui perceber depois de muito tempo. E eu comecei a pedir para Deus perdão. Eu comecei a pedir perdão para minha mãe, só que já não adiantava mais, porque ela já não estava mais aqui. O que eu quero dizer é, se você fez alguma coisa que magoou uma pessoa, que foi muito pesado, foi muito tenso, eu não sei quem é a pessoa, o que aconteceu, mas, meu, vá lá, peça desculpas. Vá lá, peça perdão, peça para Deus entrar nessa situação e gerar essa situação de perdão entre você e essa pessoa. Ou talvez você precisa receber o perdão de alguém, você precisa pedir perdão para alguém, ou vice-versa. Não importa a posição que você esteja, mas faça. Não faça que nem eu, que gritei com a minha mãe num momento de estresse, onde eu estava perdido, não tinha noção do que eu estava fazendo. Ela se entregou para o câncer, partiu, e depois da morte dela caiu a ficha e eu entendi o que eu fiz. Eu percebi o que eu fiz, mas já era tarde. E por incrível que pareça, de tanto que eu perdi, o tanto que eu me arrependi do que eu fiz, a minha mãe ela veio em sonho e ela me perdoou. Eu vi uma cena aqui dentro de casa, uma luz muito grande chegando, tinha alguém com ela, um flash de luz muito forte, alguém junto com ela, e ela chegou como se fosse um anjo para mim e só deixou a frase: Filho, eu te perdoo, tá tudo bem, eu te perdoo. Nesse momento em diante eu senti uma leveza, eu senti uma tranquilidade, porque apesar dela não estar mais presente aqui comigo, ela estava presente no meu coração. E quando a gente se entrega, quando a gente percebe, a gente reconhece aquilo que a gente fez de errado, aquilo que a gente fez de pesado, e a gente tem essa capacidade, tem essa leveza, né, o discernimento de pegar e ir lá e pedir desculpas, ir lá e reconhecer o erro, ir lá e tentar compensar aquilo que você fez de ruim para tal pessoa, é muito grande. E não espere muito, não espere muito. Eu não tinha sabedoria, eu não tinha conhecimento, eu não tinha recurso, eu não tinha nada. Foi num momento muito pesado da minha vida, foi numa das fases mais pesadas da minha vida, na minha fase de adolescência. E ela partiu 2 dias depois do meu aniversário. Eu fiz aniversário dia 20 e no dia 22 ela partiu. E isso me dói ainda mais, porque todo mês do meu aniversário, toda data de aniversário, não vem alegria por estar vivo mais um ano. Não vem alegria por estar vivo, né, completando mais um ano de vida, por estar com saúde, por estar bem. Não vem essa alegria. Porque tudo que vem, apesar de fazer tantos anos já, tudo que vem é aquele remorso, né? Por que que eu gritei com a minha mãe? Por que que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito. Mas já foi, né? E passado, quando a gente está muito preso ao passado, se você não tem um controle emocional grande, se você não conseguir controlar seus pensamentos, controlar o que você sente, se você ficar preso no passado, dependendo do peso que ele tem, você entra em depressão e você se acaba. Você vai apodrecendo por dentro. Você vai remoendo isso dia após dia. Então você tem que colocar para fora. Desabafa com alguém, chega nessa pessoa que aconteceu alguma intriga, alguma briga, alguma coisa pesada,
Com certeza você tem uma amizade muito grande com a pessoa, às vezes a pessoa é da sua família. Então chega lá, pede desculpa, chega lá, pede perdão de Deus, se entrega para essa situação e reverte, porque não compensa você ficar guardando e carregando esse peso. E se você não coloca para fora, se você não se liberta do passado, se você não se liberta dessas coisas ruins, de traumas, de peso, né, todas essas coisas pesadas, você vai apodrecendo por dentro dia após dia. E foi o que estava acontecendo comigo todos esses anos. Eu fiz aniversário dia 20, dia 22 ela partiu. Aí depois de algumas semanas, talvez meses, ela veio em sonho e me liberou esse perdão. Porque eu me arrependi demais, não só pelo fato de ser minha mãe, mas pela forma que eu magoei ela, pela atitude que eu tomei naquele momento, por aquela atitude imatura que eu tive naquele momento. E ela veio em sonho para me liberar o perdão. E a partir daí eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, eu comecei a conseguir controlar mais as coisas, consegui a voltar à minha vida como deveria, né? E eu consegui me libertar disso. Mas se ela não tivesse aparecido para mim nesse sonho, eu ia estar carregando esse peso, eu ia estar carregando essa mágoa até hoje. Eu nem sei se de repente eu estaria aqui hoje falando, né, gravando esses vídeos, gravando essas lives. Talvez, pode ser bem provável que eu não estivesse aqui se ela não tivesse aparecido para mim em sonho, porque eu esperei muito por isso. Eu pedi muito e foi pouco tempo depois da partida dela. Então, o que eu quero dizer sobre perdão, né? Às vezes você precisa pedir perdão para alguém, pedir perdão para Deus por algo que você fez, ou você quer receber perdão de outra pessoa, só que a pessoa também não tem esse conhecimento, a pessoa não tem essa noção, ela não sabe, né, o peso que isso carrega para ambas as partes. A minha mãe, ela foi magoada, ela carregou aquilo para ela e se entregou para Deus, se entregou, deixou o câncer acabar com ela e ela se entregou para Deus, Deus levou ela. Eu peguei essa situação e peguei para mim todo esse peso e segurei essa mágoa dentro de mim por muito tempo. E isso foi acabando comigo e contribuiu para gerar a minha depressão, contribuiu para gerar, aumentar ainda, ampliar todos os traumas que eu tinha, contribuiu para aumentar todo aquele peso, aquela tristeza que eu sentia, toda aquela mágoa e foi gerando aquela raiva, aquela angústia, foi gerando muitas coisas. Foi gerando muitas coisas. Então é ruim para ambas as partes. Então se tem alguma situação que aconteceu com você, se tem alguma situação que você se envolveu, que você tem a ver com qualquer assunto, com qualquer pessoa, tenta conversar, busca lá essa pessoa e converse com ela, porque você não sabe como é que está o dia dela. Ela não sabe como é que está sendo o seu dia. E a melhor coisa que tem é quando você se liberta disso. Quando você libera o perdão, você recebe o perdão, principalmente de Deus. Quando você recebe isso, a sua vida fica mais leve, o seu corpo fica mais leve, a sua cabeça, a sua mente, ela fica mais tranquila. Você consegue pensar melhor, raciocinar melhor, a sua fisionomia muda, você fica mais alegre, o seu tom de voz muda. Tudo altera quando você quando você toma essa atitude. Então não deixa para depois. Faça agora. Liga para a pessoa que você magoou, ou que ela te magoou e conversa, puxa um assunto, manda uma mensagem, visita ela. Vai lá, busca uma solução para esse problema, esse atrito que você teve. Porque se você ficar guardando isso para você, ou se você for ficar esperando de outra pessoa, não vai acontecer. Não vai. A minha mãe podia ter recebido o meu pedido de desculpas, o meu pedido de perdão, enquanto ainda era viva. Só que eu não tinha essa ciência, eu não tinha noção do que eu tinha feito. E ela partiu, e depois que ela partiu eu percebi, caiu a ficha. Mas aí já era tarde. Mas mesmo assim ela veio em sonho para mim, de tanto que eu pedi, de tanto que eu me entreguei para essa situação. E talvez se eu tivesse pedido perdão para minha mãe antes dela se entregar de vez, pode ser que ela estivesse aqui até hoje. Pode ser que ela estivesse aqui firme e forte comigo. Mas infelizmente aconteceu. E o passado a gente tem que desvincular da gente, a gente tem que deixar o passado para trás. Sendo bom, sendo ruim, a gente tem que se desvincular de muitas coisas e viver sempre o agora, viver sempre o presente. Se eu ficar o tempo todo no passado, eu não consigo viver o hoje. Eu não consigo fazer as minhas coisas hoje porque minha cabeça vai estar pesada, meu corpo, meu coração, aquelas sensações, aquelas coisas ruins. Eu vou ficar preso, eu não vou conseguir ter controle nenhum
se eu ficar preso em coisas do passado. E se eu ficar criando expectativa para o futuro, eu também não vivo hoje. Porque ao invés de tudo que eu tenho que fazer hoje, eu vou ficar travado, porque eu vou estar pensando, imaginando muitas coisas do futuro que pode ser que nem aconteça ainda. Então sempre tem essa, essa junção de ambas as coisas, de passado, futuro e presente. E se você não viver o presente, se você não fizer as coisas que você tem que fazer agora, do passado já era, já passou, não tem mais volta, não tem como você contornar a situação, não tem como você refazer. O futuro ainda não aconteceu, você não sabe se você vai estar vivo daqui a um minuto, daqui a uma hora, um dia, você não sabe. Então você tem que fazer o hoje. Então se você precisa liberar o perdão para alguém, mesmo que você não tenha essa comunicação ou não tenha como conseguir falar com essa pessoa, não sei, de repente faz uma oração, pede para Deus, Deus, a situação com aquela pessoa, eu libero perdão para ela, eu libero perdão para ela, entregue isso no coração dela, faça ela sentir, faça ela perceber que não tenho mais mágoa, eu não tenho mais tristeza, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, libera o perdão para essa pessoa. Ou se você conseguir fazer pessoalmente ou por ligação, é melhor ainda. Tire esse peso de você, se liberte disso. Você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida, muito grande no seu dia a dia, uma leveza, tudo mais. Nossa, é bom demais quando você libera, quando você tira esse peso de você. Porque traumas, bloqueios, depressão, ansiedade, todas essas coisas ruins que vêm sendo criadas ao longo de gerações e gerações, vem só para prejudicar, vem só para pesar na nossa vida, vem só para atrasar o nosso lado, vem só para ocupar nossa mente para que a gente não possa evoluir, para que a gente não possa crescer. Todas essas coisas acontecem para a gente ficar escravo do dinheiro, conforme o vídeo anterior, escravo do governo, escravo de empresas. A gente fica preso a tantas as coisas e a gente raramente vive o presente. É muito difícil você falar, não, hoje eu vou ter um dia muito feliz, hoje eu vou ter um dia muito alegre, hoje eu vou curtir demais, hoje eu vou passear, hoje eu vou sair com meus filhos, vou sair com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai. Você não tem, você não tem esse momento, porque o tempo todo você está preso no passado, ou você está com raiva de alguma coisa, ou você está nervoso com alguém, ou você está criando expectativas, ou você está criando um futuro que nem pode acontecer, que o que é bem capaz, bem provável que não aconteça. Então a gente está o tempo todo, você está o tempo todo ou no passado ou no futuro, ou no passado ou no futuro. E esquece que a gente está vivo o agora. A gente esquece de viver o agora. Então tudo que você precisa fazer tem que ser agora. Então libera o perdão, libera a desculpa, recebe isso, manda uma mensagem, liga, visita a pessoa, chama a pessoa para ir na sua casa, resolve isso. Vai tirando essas coisas ruins, vai desvinculando, vai quebrando, vai tirando raiz, vai arrancando tudo e vai eliminando, elimina tudo que for de ruim. E pega e começa a viver o agora, começa a viver o presente, começa a dar valor ao que você tem hoje. Valoriza tudo que você tem hoje, acorda de manhã, já agradece a Deus por você estar respirando, agradece a Deus por você ter força de levantar da sua cama, agradece, seja grato por tudo que acontece durante o seu dia, pelo sol, pela chuva, pela sombra, pela luz, agradece por tudo, porque você tem que viver o hoje, viver o agora. Agradece pela sua respiração, faça um momento de meditação ali, 2, 3, 5 minutos, se concentra ali no que está acontecendo, se concentra no ambiente, nos sons. Às vezes você está, dependendo do lugar que você esteja, tem som de passarinho, então se concentra no som dos passarinhos, no canto dos passarinhos, se concentra naquele arzinho gelado entrando pela janela na sua sala, no seu quarto, se concentra ali no seu trabalho, naquele ambiente, nas coisas que você toca, começa a viver o presente. Vai desvinculando, vai esquecendo, deixando de lado todas aquelas coisas ruins do seu passado. Para de ficar vivendo o futuro que está tão longe, você não sabe o que tem lá, e comece a viver sempre o presente. E libere isso, tira isso do seu peito, tira isso suas emoções, libera essas coisas, tira isso de você, porque não faz parte. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. É uma experiência que eu tive e eu espero que de alguma forma você, sei lá, crie coragem, vontade, o que for, para que você vá e faça a diferença hoje. Então, se você tem algum atrito com qualquer pessoa, já resolve hoje, resolve agora. Não deixe para amanhã, para você não precisar ficar preso no passado, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Tá bom?
Fiquem com Deus todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.